Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 2 do nosso curso de modelagem, onde o tema hoje é análise dimensional. O que vem a ser análise dimensional? Bem pessoal, a gente já sabe que em um modelo a gente está tentando representar objetos, né? No caso dos modelos que a gente está tratando nesse curso, pelo menos, né, a gente está representando objetos da natureza, né? Objetos físicos possuem dimensões, largura, comprimento, profundidade, peso, né, na verdade massa, né, e por aí vai. As dimensões pelas quais a gente pode descrever um objeto natural são múltiplas, né? Então, da mesma forma que a gente representa matematicamente um fenômeno natural com uma equação matemática na modelagem, essas expressões, esses elementos matemáticos da nossa equação têm que ter uma correspondência dimensional, né? Então, para a gente começar a entender a análise dimensional, eu vou começar com um exemplo clássico em modelos biológicos, que é o modelo predador-presa, né? Eu vou começar pelo lado esquerdo da nossa equação, né, onde a gente tem o dx/dt e o dy/dt, aqui no caso, no nosso modelo, né? Quando a gente modela, nesse caso aqui, duas populações de animais, né, o x sendo a presa, o y sendo o predador, a gente considera, né, a grandeza que a gente vai utilizar para representar esse animal, essa população, sendo a massa. É uma escolha, a gente poderia utilizar alguma outra grandeza, mas a gente atribui essa grandeza para representá-los no nosso modelo, para a gente garantir o equilíbrio dimensional da nossa equação, que é o nosso objetivo com a análise dimensional. A gente vai chegar lá. Então, nesse caso aqui, essa expressão do lado esquerdo da nossa equação a gente pode reescrever como massa sobre tempo, onde a gente vai usar o T maiúsculo para representar a dimensão tempo, não a variável tempo, né? Então, e o que isso significa para a gente? Significa que o lado direito dessa equação também tem que ser m sobre t. Caso contrário, essa igualdade não seria válida, né? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo assim, que o que é válido matemática, algebricamente, na pura matemática, também tem que ser válido algebricamente na expressão dimensional correspondente. E uns detalhezinhos interessantes na análise dimensional é que a gente, por exemplo, só pode somar ou subtrair coisas que têm as mesmas dimensões, né? Assim, se não for óbvio para vocês, lembrem da expressão popular dizendo assim, você está comparando maçãs com laranjas, não é? Então a gente não pode somar maçãs com laranjas, a menos que a gente use elas como sendo parte de um conjunto mais genérico, seriam das frutas. Aí sim, eu posso somar frutas com frutas, mas não posso somar maçãs com laranjas e achar que se eu tenho 3 maçãs e 2 laranjas, que eu posso dizer que eu tenho 5 maçãs. Não, elas não podem ser somadas dessa forma, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai usar direto na análise dimensional. Então, vamos analisar aqui o lado direito então, da nossa equação, né? Eu tenho nessa equação eu tenho 2 termos somados aqui, né? Interessante, né? Eu acabei de dizer para vocês, no caso, uma subtração, que a gente só pode somar se elas tiverem a mesma unidade. E eu disse para vocês que as unidades do lado direito da equação tem que ser massa sobre tempo, correto? E quando a gente soma 2 unidades, elas não mudam de unidade. Então, se eu somo uma maçã com uma outra maçã, eu tenho 2 unidades de maçã, certo? Então, isso me diz o seguinte, que se para minha igualdade continuar válida, isso aqui precisa ser m sobre t e isso aqui precisa ser m sobre t. Olha só que interessante. Muito bom, né? Então vamos partir disso aí para tentar desvendar as dimensões de cada uma dessas letrinhas do nosso modelo. Depois a gente vai ver como fazer isso no Sage, mas por enquanto vamos fazer na mão, né? E aqui no primeiro termo, que eu já sei que é m sobre t, né? Eu tenho um R1
Eu tenho x, que eu já sei que tem unidade de m. Eu tenho aqui 1 menos alguma coisa que tem unidade de m. Estou escrevendo isso em dimensão. E aqui eu tenho o k. Eu nem deveria usar o k, escrever isso aqui dessa forma. Eu vou escrever, vou deixar... vou deixar só um placeholder ali, vou deixar um espaço para ficar mais fácil para a gente. Então, essa coisa aqui vai ser, vou botar aqui um espacinho, m, 1 menos, né, m sobre, também vou deixar um espaço vazio aqui. Então, eu sei que tudo isso aqui tem que ser m sobre t, certo? Olha só, vamos começar por dentro do parênteses, da mesma forma que a gente começaria qualquer simplificação, né, algébrica. Eu tenho aqui 1. Eu tenho aqui uma subtração, uma soma, né? Onde 1, qual é a unidade? Qual é a dimensão de 1? 1 é sempre adimensional, ou seja, não tem dimensão. Qualquer número que é sozinho no modelo, ele vai ser adimensional. Bom, se 1 é adimensional, logo essa coisa que eu estou somando ou subtraindo de 1 também tem que ser adimensional. Logo o que vem aqui embaixo também tem que ser adimensional. Então agora eu já descobri que K tem unidades de massa também, né? O que é óbvio que K é a capacidade de suporte. Para quem conhece o modelo, K é a capacidade de suporte do ambiente. Diz quantos animais podem sobreviver nesse ambiente. Perfeito. Então tá certo, faz sentido. Então, só que eu preciso que tudo isso aqui seja m sobre t. Então, o que resta aqui, que é o rzinho, ele tem que ser 1 sobre t. Porque aí eu vou ter 1 sobre t. Isso aqui vai ser tudo adimensional, né? Então, isso aqui some. E aqui eu vou ter m sobre t. Então, se isso aqui é m sobre t, maravilha. Então, R, a unidade de R, desculpa, R1, né? É 1 sobre t grande. Beleza, então já matamos esse aqui. O segundo termo, aí eu acho que eu vou deixar para a gente fazer direto usando Sage, mas eu vou já dar uma pinta aqui. Eu sei que x e y são m, né? Aí a gente já começa tendo aqui um m ao quadrado. A gente não sabe o que é. A gente tem aqui embaixo alguma coisa somada com m, logo d também tem que ser m, certo? D tem que ser m. E agora tem um m ao quadrado, aqui embaixo tem um m, na verdade, então isso aqui vai ser m. Então já está chegando lá, né? Mas não vou terminar aqui não. Vamos tentar ver como é que a gente poderia fazer isso usando o Sage. Então vamos fazer o nosso display typeset. Vamos declarar aqui a nossa f de x, né? E aí, o truque que a gente vai utilizar, né, para fazer isso com o Sage, a gente vai substituir todas aquelas que a gente já sabe, quais as dimensões x, k, d, y e r1 na nossa função, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui nessa célula aqui. Bacana, né? E qual será, se eu executar isso aqui, né? Eu vou chegar aqui, vocês já podem ver o resultado disso aqui embaixo. Executo isso, eu tenho, o que eu tenho aqui? A, porque eu não atribuí a dimensão para A, que multiplica m sobre 2, para assim dizer, né? Ou menos A, mas o sinal aqui não importa para a gente, né? Para fins dimensionais. Então, como eu sei que esse treco aqui tem que ser m sobre t, eu já vou chegar à conclusão rapidinho, né, de que não preciso nem fazer mais conta a essa altura, de que A tem que ser 1 sobre t, né? Mas, se eu quiser usar o Sage até o fim para fazer essa conta, eu posso simplesmente pegar essa expressão e resolver ela, resolver essa equação dimensional para A, e ele vai me dar justamente o resultado que eu já esperava encontrar, que A é menos 2 sobre t, que é a mesma coisa, dimensionalmente falado, do que 1 sobre t, porque basicamente é um número, só t elevado a menos 1, né? Uma vez que os números são adimensionais. Perfeito, gente.
A gente poderia fazer, embora a gente já saiba o que a gente fez na mão, a gente poderia fazer a mesma coisa, fazendo um solve e resolvendo para R1, e a gente ia chegar a 1 sobre T da mesma forma, ok? Então, para esses vídeos, essa aula de análise dimensional, ela é um pouco longa, tem várias coisas, eu vou quebrar em múltiplos vídeos. Então, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, que vocês podem assistir já em seguida, se vocês tiverem tempo, vai ser como dimensionalizar um sistema de equações. Então, vocês já aprenderam o beabá de análise dimensional e agora, no próximo vídeo, a gente vai dar um passo ali um pouquinho mais complicado, ok? Então, até o próximo vídeo, não perca!